nossa arma poderosa, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 6. No capítulo 6, pode abrir aí. Enquanto você abre, eu tomo um golinho aqui. João 6. Tema da mensagem de hoje é o seguinte: é preciso decidir. Se tiver uma arte aí, é preciso decidir. Ou seja, eu e você precisamos tomar decisões em nossa vida que tem diretamente a ver com a nossa vida eterna. E essa é a razão, esse é o motivo de estarmos aqui na igreja, de sermos crentes verdadeiros, aquele crente raiz. Crente raiz, na cabeça de muita gente, é um crente tradicional, que tem alguns cacuetes. Não. Crente raiz é o crente bíblico. É o crente que acredita na palavra de Deus. É simples assim. Amém? Todos abriram? João capítulo 6. Deixa aí aberto, mas eu vou ler João 21 e 25. Se puder colocar aqui na tela, eu agradeço. João 21, 25. É o último texto do Evangelho escrito por João. João 21, 25. Coloca no 24, por favor. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Olha o que é que o João está dizendo. Tem coisa, ou melhor, muitas coisas ainda que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Amém. Você pode dizer amém? O apóstolo João está dizendo que tudo que ele viveu com Jesus, que tudo que ele presenciou, que durante os 3 anos do ministério de Jesus, tanta coisa Jesus fez, que ele não teria como descrever, e não teriam livros suficientes no mundo para registrar os acontecimentos realizados por Jesus. Ou seja, então, o que é que João escreve nesse evangelho? João tenta trazer para o público-alvo desse evangelho um produto extraído de uma vida de intimidade com Jesus, o produto extraído de uma vida ministerial lado a lado com Jesus, o produto extraído de uma vida de sofrimento, perseguição, que ele viveu andando ao lado de Jesus. E a gente sabe que toda a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo para nos ensinar, para nos orientar, para nos nortear. Então João coloca aqui no texto, em todos os seus capítulos do seu livro, específico esse do Evangelho, um material riquíssimo que é diferente dos outros evangelhos. É diferente de Mateus, é diferente de Lucas, é diferente de Marcos. João ele é mais específico. João está falando para um público diferente, ou seja, João está com os olhos voltados para a igreja que nasce após Jesus. Depois de João começa os Atos dos Apóstolos, ou seja, a igreja de Jesus é instituída, é estabelecida, e aqui nesse texto, João traz para a igreja
momentos que ele achou, inspirado pelo Espírito Santo, como eu já falei, fundamentais e imprescindíveis para que eu e você, como igreja, pegasse essa porção, porque a palavra do Senhor, ela nos entregue por porções também. E qual era o intuito, pastor Lama? A igreja de Jesus é estabelecida para fazer com que o reino de Jesus avance, cresça, alcance o maior número de pessoas possíveis, preparando essas pessoas para o dia que Jesus vir buscar a sua igreja, porque João também fala da morte e da ressurreição de Jesus, para que essa igreja esteja pronta, limpa, não perfeita ainda, mas preparada para o dia que ele vir nos buscar. Então, decidir é fundamental para determinar para onde eu e você iremos. E a decisão não é dada à força, não é imposta por Jesus a nós. Ele nos deixou fazer essa escolha. Ele permitiu que eu e você escolhêssemos para onde nós queremos ir, para quem nós queremos ir, para o que nós queremos ir, para o que nós queremos olhar, nos inclinar. Então a preocupação do apóstolo João é deixar claro, e pastor Cássio pregou aqui no primeiro culto, falou do outro João, João Batista, mas para você ser batizado, é preciso ter uma decisão anterior. É preciso se arrepender. E o arrependimento é a decisão genuína, verdadeira, se é que é feita em verdade, que faz de você uma nova criatura. Então, todo o contexto da igreja de Jesus também é firmada na decisão dos santos. E não é santo onde as pessoas se prostram, não. O santo, eu e você. Aqueles que se dizem separados para adorar aquele que reina, que é Jesus. Então, João vai falar aqui na carta dele, no evangelho dele, sobre que postura, igreja, eu e você precisamos ter. Porque a certeza de João é que Jesus vai voltar. E essa é a certeza da igreja. A certeza que Jesus vai voltar é que move a igreja. É que faz a igreja ser verdadeira. É que diferencia uma igreja verdadeira de uma igreja de oba-oba. É o que diferencia um evangelho café com pão, ou seja, tradicional, de um evangelho gourmet, romantizado, que quer ver apenas a estrutura crescer, mas não está preocupado com o que você está vivendo. Então, a igreja verdadeira, a igreja firmada e estabelecida pelo Espírito Santo, ela precisa ser uma igreja madura e ela precisa ter entendimento das decisões que ela tem que tomar. Você decidiu vir aqui hoje. Eu decidi estar aqui hoje. Tem gente que decidiu não vir hoje. Tem gente que decidiu não querer escutar a palavra do Senhor hoje. Ou seja, são decisões que vão determinar destinos das pessoas, inclusive o meu e o seu. Então vamos ler um pouco dessa carta de João, desse evangelho escrito por João, para a gente se alimentar e voltar para casa ainda mais cheio do Espírito Santo, ainda mais convicto de que a palavra do Senhor, ela não é um mel que todos, ou melhor, que muitos têm pregado aí, no sentido de querer dizer que você está bom do jeito que você está, continue assim. Não. A palavra do Senhor, ela precisa constranger você. Ela precisa me constranger, sabe quando? Todos os dias. Porque todos os dias o nosso corpo está inclinado para o pecado. Está inclinado para o erro.
Então a gente precisa viver um evangelho verdadeiro. E essa igreja aqui não abre mão disso. Então, vamos ver o que João relata aqui. Eu vou ler alguns textos. Hoje a ministração vai ser mais uma leitura, com algumas pinceladas, mas o texto por si só, ele já nos enche de muita alegria. E esse é esse alimento que nós verdadeiramente precisamos para viver. Então, João relata muitos milagres que Jesus fez. E João começa a dizer que além dos milagres, porque tem muita gente esperando por milagre, mas o maior milagre foi Jesus ter sido entregue por nós. Ou seja, é preciso valorizar isso e entender que ficar no tanque esperando o anjo descer, essa fase já passou. Porque Jesus já desceu da cruz, já ressuscitou dos mortos, está assim bem pouquinho, quase voltando para nos buscar. Então é tempo de decidir qual é o caminho que nós estamos andando para voltar, se for o caso. Ou seja, então eu quero endereçar essa mensagem, com todo respeito, para você que está aqui hoje, que ainda não conhece esse Jesus, que ainda não tomou a decisão de andar lado a lado com esse Jesus. É preciso decidir. Para você que já tomou a decisão, mas foi embora, desistiu da caminhada, foi embora, se está aqui hoje, é preciso decidir e retorne para a casa do seu pai. E para você que está aqui sofrendo a perseguição, como eu, que está resistindo às investidas do diabo, é preciso se fortalecer mais no Espírito Santo de Deus. E esse fortalecimento é aqui, ó. Tomando a decisão certa todos os dias. Porque como eu falei, todos os dias a nossa carne pende, se inclina a errar. Se a sua carne não tenta errar todos os dias, você já é um santo e não sabe até para estar no céu. Mas eu tenho certeza absoluta que você todo dia se inclina para o pecado. Mas o Espírito Santo que nos controla, que nos governa, esse sim, nos mostra qual a decisão que devemos tomar. No capítulo 6, no verso 22, vamos lá, acompanha comigo aí. Eu vou ler do 22 até o 34. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar, notou que ali havia apenas um pequeno barco, e que Jesus não tinha entrado nele com os seus discípulos, tendo estes partido sozinhos. Entretanto, outros barquinhos de Tiberíades se aproximaram do lugar onde a multidão havia comido o pão, e depois que o Senhor deu graças, comido o pão que o Senhor deu graças. Quando aquela multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram nos barcos e partiram para Cafarnaum, à procura de Jesus. Estou no verso 25. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. O milagre que antecede essa conversa é a multiplicação dos pães. Ou seja, o povo estava procurando Jesus para matar a fome do buchinho. Tinha nada de espiritual. Sabe o crente que só quer as bênçãos, mas está nem aí para o abençoador? É sobre essa pessoa que ele está falando aqui. Mas aqui não tem isso não, em nome de Jesus. Verso 27. Trabalhem não pela comida, Jesus falando, viu? Trabalhem não pela comida que se estraga, está vendo tu? Mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus o Pai confirmou com o seu selo. Ó 28. Então lhe perguntaram, está tendo uma conversa aqui, o povo está perguntando, tem uma interação: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que me enviou. A obra de Deus é genuína, é gênesis, é início. Sabe o que Jesus está falando? Não é sobre cantar,
não é sobre pregar, não é sobre servir, é sobretudo crer que Ele é verdadeiramente o Filho de Deus enviado. Tudo começa na primeira decisão, crendo quem Jesus é de verdade. Lembra que quando Jesus se revela a João no Apocalipse para a carta para a igreja de Éfeso, elogia, 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 porém, tenho algo contra ti, você esqueceu do primeiro amor. Não é a estrutura, não é o que você conquistou, é o que você é em Deus. Porque o que interessa para Jesus, o que interessava para Deus lá no começo, não eram os irmãos de Davi, era o coração de Davi. Não era a aparência, era a essência. Não era o pão. O povo estava preocupado com o pão que matou a fome. Mas o pão que Jesus está falando é dele. É esse pão que ele está falando. E a decisão desse povo precisa ser inclinada para ele. Quem está entendendo diz amém. O 29, Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. É preciso crer, é preciso decidir em primeiro lugar, tem que crer no Filho de Deus. Então eles disseram, estou no 30, que sinal o Senhor fará, para que vejamos e creiamos no Senhor? Diga aí, que ousadia. O que o Senhor pode fazer? Olha aí, ousadia ao quadrado. Nossos pais comeram o maná no deserto. Esse sabe da lei de Moisés. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão. Ele citou aqui, né? Jesus lhe disse: em verdade lhes digo, que não foi Moisés. Não foi Moisés. Jesus está colocando Moisés no lugar dele. Moisés libertou o povo do Egito. O povo está dizendo: os meus ancestrais foram alimentados no deserto por Deus, através de Moisés. É assim? Não, eles estão querendo dizer que Moisés foi o responsável por alimentar o povo no deserto. De Gênesis a Apocalipse, presta atenção. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo não divide a glória dele com ninguém, nem profeta, nem ninguém. Eita, pastor, olha aqui, ó. Jesus respondeu, eu estou no 32, acompanha aí. Em verdade lhe digo que não foi Moisés. Ele está tirando aqui o mérito do serviço de Moisés de jeito nenhum. Ele está dizendo que ele é o Cristo enviado pelo Deus Pai. Não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Olha o que João está trazendo para o contexto da igreja. Presta atenção. Qual o pão, ou melhor, qual a padaria que tu está indo comprar pão? Porque a partir do pão que te alimenta, tu vai decidir para onde tu vai. Mas aquela padaria tem um pão tão bonito e até mais barato. É a padaria do seu Moisés. Ele faz até caridade, é uma pessoa tão boa. Mas Jesus está dizendo, não é a padaria do seu Moisés. Eu até sei que ele faz coisa tão boa, mas é a padaria do meu Pai, o Deus de Moisés. É lá que você tem que ir comprar o verdadeiro pão, porque esse pão vai te alimentar até a eternidade. O pão da padaria de seu Moisés, se você deixar ele 3 dias, 4 pendurado na porta da geladeira, como lá em casa, ele vai mofar. Quem está entendendo diz amém. Cuidado com a padaria que você está indo.
Se comer pão mofado, além de ir para o inferno, vai ficar com a barriga doendo. Aí vai ficar com a barriga doendo no inferno. Eu não sei qual é o pior. Jesus lhe disse no 32, vou repetir: em verdade lhe digo, que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. É muito bonito isso, não é, pastor Bruno? É lindo. Ele é direto, objetivo, não tem mimimi nem arrudeio. O pão verdadeiro é o que vem de cima, que alimenta de verdade. Tem muita gente morrendo de fome porque está tomando a decisão errada. Está vendo que é sobre você? Porque o céu não está em crise. Jesus não mudou e não mudará. Eu e você, vou repetir quantas vezes for necessário, nos inclinamos todos os dias para o erro. Decida continuar na presença dele ou errar. A decisão é sua. Tomara que você não erre. Não tome a decisão errada. 33, né? Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Só fala uma coisa dessa quem teve intimidade com Jesus. Eu estou falando desde o começo. João tinha muita coisa para falar de Jesus, que não caberia em livros no mundo. Mas ele está falando coisas aqui que ele viveu, que ele extraiu, para que transformasse a minha vida e a tua vida, que nos catucasse no dia da nossa leitura, que nos tirasse do lugar, que nos fizesse refletir no tempo da leitura. Esse é o pão verdadeiro. Meu Deus, onde é que eu estou comprando pão? Eu estou gastando mais tempo em pregações de coaches. Meu irmão, o evangelho está sendo vendido. Eu sei, ninguém me falou, eu sei, pastor Lama sabe, de pastores que cobram, sabe quanto para pregar aqui? Aqui, ó, nessa igreja, 5.000 reais, para pregar, sabe o que? A palavra. E foi ele que escreveu, foi? Como é que ele vai cobrar para pregar um negócio que não é dele? Diácono Arthur, como é que ele vai pregar isso aqui, cobrar se não é dele? Isso é um crime. Ele pode ser um doutor, ela pode ser uma doutora e ser influente, fazer curso. Aí ela faz um curso, ele faz um curso, e aí ele pode cobrar o dele que for. Mas para pegar, ei, ninguém sofreu o que esses menininhos aqui sofreram não, para cobrar nenhum centavo. O pastor era para pagar para pregar, pastor Bruno. Para dizer, obrigado, porque essa palavra chegou aqui e está me tirando da minha cadeira de conforto. Obrigado porque vocês resistiram, morreram da pior maneira possível, para que o evangelho fosse escrito. João recebeu a revelação preso. Tu está entendendo, né? Deixa eu continuar, vai, foi só um negócio. 35, Jesus respondeu. Eu disse que ia ler até o 34, não foi? Mas eu já estou pregando, eu pensei que eu não ia nem pregar, é só ler. Jesus respondeu. Olha o que Jesus responde. Para quem está na dúvida, olha para cá. É preciso decidir. Para quem está na dúvida, eu sou o pão da vida. Anteriormente ele falou que o pão da vida é aquele que desceu do. Então se ele é o pão da vida, ele desceu do. Então ele está dizendo, eu sou esse pão que desceu do céu, e quem vem a mim jamais terá fome. Ele não está dizendo, quem vem a mim momentaneamente. Aqui na multiplicação dos pães, o povo comeu, mas foi momentaneamente. Mas tinha muita gente ainda aqui, ó, presa na multiplicação e esquecendo do multiplicador. Quem vem a mim, e aí pastor, o que é que quer dizer quem vem a mim? Eu não sei, pode ser muita coisa. Eu entendo, quem vem a mim é quem rejeita o mundo e anda comigo.
Para mim isso para mim quer dizer, aquele que vem a mim, jamais terá fome. E quem crê, lembra no começo? Em mim jamais terá sede. O que é que mata o homem? Diga, fome e sede. Diga, fome e sede. Tem gente que se passar uma hora sem comer demais, estou tonto. Ai, meu Deus do céu, ai. Não aguenta um deserto desse jeito, não. Não aguenta pedalar daqui para Maranguape 2. Eita, minha água, menino, me ajuda. Morreu de sede. Quem anda sem Jesus vai sofrer disso. Mas não é aqui. Tudo é sobre o que nós vamos viver lá. Mas aqui é o treinamento. Eu sou o pão da vida, diga amém. Quem vem a mim, quem vem, não é quem ele obriga a ir, é quem decidiu ir. Quem vem a mim, quem rompeu com esse mundo, quem quebrou o altar da adoração de outros deuses e decidiu andar com Jesus, jamais terá fome e jamais terá sede. É uma garantia dada por Jesus, mas tem que ser de verdade. Ah, meu Pai, tem muito texto para ler aqui, vai dar tempo não. Deixa eu pular aqui. Vamos pular para o 47. Continua em João 6, verso 47. O povo estava preocupado com comida natural, Emerson. A comida que Jesus está dando é diferente, meu irmão. É diferente demais. A comida que Jesus dá permite você passar dias e meses sem a comida natural. Tu está entendendo o que eu estou falando? Tu resiste. Porque o teu espírito está forte, está potente, está saudável, está altivo. Em verdade lhes digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Ele não cansa de dizer que ele é o pão da vida. Por que ele diz isso? Porque tinha gente nesse contexto dizendo que quem era o pão era outra pessoa. E tinha gente duvidando se ele era realmente o Messias. E tem gente dentro da igreja aqui, eu repreendo esse espírito no nome de Jesus, que tem dúvida, está com dúvida se é Jesus ou não. Quem é? É Deivinho, é? Ninguém sabe quem é Deivinho. Ah, eu conheço. Não, o sacrifício maior que a humanidade, até quem não acredita em Jesus, meu filho, isso é muito lindo. Olha para cá, até quem não acredita em Jesus, quando vai estudar na escolinha, na faculdade, vai ler o livro assim, antes e depois de Jesus, ele é obrigado a dizer o nome de Jesus, porque ele mudou a história da humanidade. Não foi Deivinho não, você está doido, né? Sentar aqui e falar, você vai vencer. E o povo, mesmo, o povo é pior. Charles Spurgeon vai dizer assim, olha para cá, vou abrir um parênteses, porque não sei se foi desse jeito que ele falou, mas ele falou assim, ó, o falso pastor, pastora Jeane, é o castigo de Deus para o falso crente. Tu já entendeu isso? Porque ele fica aqui mentindo e o povo aí chorando. Porque o povo não faz feito o povo de Beré, que está lendo a escritura. Eu quero ver se esse mizinguento está falando a verdade. Ou se ele está com heresia, está mentindo. E o povo chorando porque está com fome, está com pão mofado. Esse é o evangelho verdadeiro, gente. Pode ter uma alegoria aqui contando uma história, mas é a verdade. Jesus, ele não abre espaço para que ninguém reine no lugar dele, não. A gente é que idolatra o outro. E eu estou aqui dizendo para você, não idolatre ninguém. Renda-se apenas a Jesus, porque no dia que você precisar de um milagre, é só Ele. Ele é o único que pode mudar a situação da tua vida. Tem hora que o médico consegue, ele é usado por Deus para conseguir. Mas tem hora que é só a mão dele que vai chegar onde ninguém chega. Aí você quer chorar diante de um homem pregando aqui um negócio bonitinho? Não!
Porque quando a palavra doer em você é sinal de amor, de cuidado, de mudança de rota, porque você está indo para o lugar errado. Isso é amor de Jesus verdadeiro. Cada chicotada que ele levou para dizer, calma, vai doer em você também. Coisa linda e fofa. Pastor Bruno é o fofo, né? Em verdade vos digo, estou no 47, acompanha aí. Quem crê em mim tem a vida eterna, diga amém. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Aí está dizendo, ei, eles comeram pão no deserto e morreram. O pão errado. O pão da idolatria. Se andar no caminho errado, Jesus está falando assim, calma. Tem um pão verdadeiro e tem um pão errado. Vamos prestar atenção. Vamos decidir para o lado certo. Este é o pão que desce do céu. Ele está falando dele, viu? Para que todo o que dele comer não pereça. Diga amém? Olha o que ele diz de novo no 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. João está trazendo para a igreja vou chamar de alegoria. Um flash de uma vida eterna. E João está trazendo para a igreja que a igreja precisa amadurecer nas decisões. Nesse contexto, será que você também não acha, porque eu acho, que muitos fariseus desviaram o caminho de muitas pessoas? Muito, muito, muito. Duvidando, ele é um impostor. Sai daí, não vai ver ele pregar, não vai para o culto que Jesus vai pregar não. E muita gente não ia. E perdia de ouvir a palavra transformadora. Por isso que João está botando aqui, repetidamente, deixando intrínseco na igreja, quem é a pessoa de Jesus. Para que não haja dúvida em ninguém. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí. Era para a gente já estar chorando e ir para casa dormir, tranquilo. Eu entreguei minha vida para Jesus. Eu sou falho, eu erro, mas eu não abro mão dessa palavra. Nem que ela me faça não ter mais nada nesse mundo. Mas eu sei que eu vou para o lugar que Ele está preparando para mim. E isso é para quem é crente verdadeiro. Eu vou dizer quantas vezes for preciso. Isso aqui não é brincadeira não, gente. Tu é doido, isso é brincadeira não, isso é sério. Isso aqui pode ser teu último culto. Daqui a pouco ele pode até... Tu sabe o dia que ele vai votar, ele te mandou um zap? Não mandou, nem para mim, nem para tu. Pode ser que tu não chegue nem em casa. Vai estar no céu ou vai estar batido no carro aí, porque o motorista não é crente, vai bater todo mundo aí. E aí? Tu não sabe, então é hora de decidir, é hoje, viu? Não vai para casa sem esse Jesus não, viu? E não é praga não, é a palavra que está dizendo, viu? Sou pastor do Apocalipse não, viu? Mas o Apocalipse vai acontecer. E está perto, cuidado, viu? Mostradinho. Vocês gostam, né? Sei, né? Pastor. Este é o pão que desceu do céu, para que todo aquele que comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Verso 52. Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo, olha aí, cuidado com as discussões, cuidado com as críticas. Como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Jesus responde. Porque sim, existe uma dúvida, não é natural, mas é compreensível, de como nós, enquanto igreja, enquanto cristãos, podemos viver essa vida que o Senhor está pregando aí, pastor, nos alimentando desse pão vivo que desceu do céu, se o mundo oferece tanto pão bom aí para a gente, e como a gente vai resistir a esse pão, é uma luta, eu sei que às vezes tem dia que não dá nem vontade de vir para a igreja, está cansado, quer ficar em casa, mas tem algo
que a gente entende, que a gente precisa, sabe o que é? A gente precisa da presença, a gente precisa se alimentar, porque senão a gente morre de fome. E isso é uma escolha, igreja, isso é uma decisão. Quantos fariseus chegaram na tua porta? Como é que este pode nos dar a sua própria carne para comer? Tu vai para a igreja da parede preta? O menino subiu agora aqui com o chapéu de matuto. Ele é matuto. Feinho e matuto. Eu gosto quando Jesus responde. Aí eu fico fazendo aqui o frisson. Jesus respondeu. Vamos lá. Em verdade lhes digo, que se vocês não comerem... Olha, quando alguém bater na tua porta e perguntar, tu vai para a igreja da igreja preta? Tu diz assim, em verdade, Jesus falou, se você não for para a igreja da parede preta, que prega a palavra, e ficar aí no YouTube, vendo Devinho e criticando, tu vai para o inferno. Tem a coragem de dizer isso? Em nome de Jesus, obrigado. Em verdade lhe digo que se vocês não comerem da carne do Filho do Homem, e nem beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Isso aqui não é nem da vida eterna, é da vida aqui, viu? Cuidado. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Estou no 56. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, permanece em mim e eu permaneço nele. Eu vou ler o 56. Com calma. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue. E a gente vai comer Jesus e beber Jesus. Você pode estar pensando várias coisas, eu também. Mas eu quero compreender com esse texto, e o que me alegra no meu coração, é que se eu tenho uma vida dentro de Jesus, permanecendo, a palavra-chave do texto, permanecendo nele, apesar das dificuldades, fofura que vem todos os dias, de menor ou de maior grau, elas vêm, mas mesmo assim, eu permaneço comendo da carne de Jesus e bebendo do sangue de Jesus. Esse é o segredo, porque também tem carne e sangue de outra pessoa sendo oferecida para a gente. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim. E eu permaneço nele. A decisão que você toma todos os dias em viver com Jesus, olha que coisa maravilhosa, te leva para ele e atrai ele para você. A onipresença de Jesus permite que Ele esteja na minha casa quando eu me acordo, porque do Senhor o dia está consagrado a Ti. O Espírito está permanecendo na minha casa, como está na tua, quando tu consagra o teu dia para Ele. Mas quando você se acorda e diz, eu vou viver a vida como ela vai me levar. Deu o que deu. Não há permanência do Espírito, porque você não está valorizando, você não está decidindo da forma correta. É isso que eu estou querendo trazer para você essa noite. É isso que João deixa escrito aqui em várias vezes, as palavras de Jesus. O verso 58 diz assim: este é o pão que desceu do céu. É preciso repetir quantas vezes que este é o pão que desceu do céu. Parece que nós somos alunos do primário. Vamos dar uma colher de chá para João, porque a igreja estava se formando. Tem muito neófito, muita gente se entregando ainda, pequeno, muita gente sendo batizada, está começando agora o reboliço.
Este é o pão que desceu do céu. É esse aqui da Bíblia Sagrada. Não é esse do YouTube, não. É o da Bíblia. Esse é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram. E mesmo assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Mais uma vez, é necessário isso? É. Tem que botar uns clipezinhos aqui porque o vento é forte, viu? Verso 59. Está acabando. O final aqui é mais forte. Jesus disse essas coisas que a gente tem falado até agora, quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Jesus estava fazendo o quê? Brigando, foi? Não. Ensinando. Está vendo tu? Como é bom aprender com Jesus? Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. A igreja está aqui, dia 7 de julho de 2024, 9h10. A igreja está aqui, ouvindo a palavra. Você que decide da sua vida hoje. Se tem alguém aqui que não aceitou Jesus, eu vou decidir hoje. Eu aceito ou não. Eu não quero saber desse evangelho, é muito estreito. Dá para mim não, eu quero andar solto, feito uma pipa voando. É muita coxa, é muita renúncia. Tem que deixar muita coisa, tem, meu filho, para você ir para o céu leve. Mas se você quiser pegar todo mundo, você vai para o inferno pesadinho. Não estou rogando praga de novo, não. É a palavra, porque existe um inferno que as pessoas não pregam mais. Existe um inferno. Sabe quem vai para lá? Quem não aceitou Jesus. Quem aceitou, está lutando para ir para o céu. Porque aquele que está em pé, lindo e maravilhoso, cuidado para que a mão levante a topada e caia lá no boqueirão, no pé do capiroto. Cuidado, mas existe um inferno. Ele tem a chave da morte e do inferno. Ele tem, porque ele venceu. E ele venceu por mim e por você. É a nossa hora aqui de resistir o diabo, nos revestir das armaduras de Deus que está lá em Efésios, estarmos cheios do Espírito Santo, pregar essa palavra aqui e lá fora, abrir a porta da nossa casa e dizer: entra, menino. Está aí todo erradinho, mas entra, porque Jesus vai mudar a tua vida. Vai mudar a vida dele. Aí ele muda do outro, muda do outro, muda do outro. Aí Jesus vem e vem. Levou a igreja. Entendesse como é? Mais ou menos assim. Verso 60. Estou já acabando. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido essas palavras, disseram. O que os discípulos disseram? Duro é esse discurso. Meninos ficaram com medo. Duro é este discurso. Quem pode suportá-lo? Você está vendo? É sobre renunciar. É sobre não ir mais para todos os lugares que você iria. É sobre não falar as mesmas palavras que você falava. É sobre também não vestir as mesmas roupas que você vestia, para não envergonhar o evangelho de Jesus. Duro, porque João está falando isso, mas João falou quase nada. Duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Você pode suportar esse discurso? Você está pronto para mudar a sua vida, para renunciar ao erro, mesmo que você perca alguma coisa? Aí no verso 61, Jesus diz assim: mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos, olha, Jesus nos conhece por dentro e por fora. Não adianta nos esconder dele, porque ele nos conhece. Se nós somos discípulos de Jesus, ele conhece o nosso pensamento,
Ai de nós, se o nosso pensamento fosse colocado no telão, misericórdia. Era inferno na hora. Arrependa-se, todo dia. Duro é este discurso, quem pode suportá-lo? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito de que ele havia falado, disse-lhes: os seus discípulos, não os 12, mas muitos que andavam com Jesus, que participaram da multiplicação dos pães, que comeram o pão do milagre. João fala 6 milagres aqui no livro, 6 milagres. Esses discípulos viram, pastora Jaira, os 6 milagres. E mesmo assim duvidaram. E Jesus sabia, isso que é o mais bonito. Jesus sabe quem é você. Ah, isso é lindo. Você está pensando que eu sei quem é tua e nem quer saber, misericórdia, coitado de mim. E meu coração ia ficar cheio de raiva e de ira. Mas Jesus sabe quem sou eu, por isso que estou dando misericórdia, me perdoe o meu pensamento. A minha inclinação, por isso que eu digo, a inclinação do homem é para o mal, mas o Espírito que vive em nós nos alerta e nos coloca de pé para viver o que Ele tem para nós. E isso é uma escolha, uma decisão, não é imposição do céu, não, é uma escolha. É preciso decidir. Verso 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito do que ele havia falado, disse-lhes: olha o que ele falou. Isso escandaliza vocês? Ó, Jesus perguntando: isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Se tinha gente desacreditado que era Jesus, quando viram ele subir, depois de Jesus ressurreto, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida, mas há descrente entre vocês. Vocês estão vendo o que Jesus está falando? Que entre nós, e não é entre a igreja cristã o tema, é entre nós, há descrentes, há mentirosos, há oportunistas. Cuidado, igreja, há um pão verdadeiro e há um pão falso. É isso que ele está dizendo. E ele não cansou de repetir que eu sou o pão da vida. Foi eu que desci do céu. Porque entre vocês no meio há descrentes. Ora, Jesus sabia desde o princípio qual eram os que não criam e quem iria traí-lo. E prosseguiu: por causa disso é que eu falei para vocês que ninguém poderia vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. 66, verso 66, viu? Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Você entendeu? Que teve gente que voltou para o Egito. Teve gente que quando Moisés libertou, foi usado por Deus, preferiu voltar para o Egito, porque o Egito estava mais confortável, mesmo como escravo, mas tinha 3 refeições. Mentalidade de escravo não é mentalidade de filho. O filho anda na escassez, mas anda com o pai. O filho pródigo foi embora, mas quando ele viu: eita, na casa do meu pai eu não passaria por isso, eu vou voltar para lá. Mesmo como escravo, eu vou voltar. Mas na casa do pai você nunca é escravo, você sempre é filho, você sempre é filha. Mas infelizmente é preciso decidir. E teve quem decidiu em voltar e não querer andar com esse Jesus, com esse discurso tão duro. Mas no verso 67 diz assim: então Jesus perguntou aos 12. É como se Jesus estivesse perguntando para Cristão Tema Church hoje. Olha a pergunta de Jesus para você: será que vocês também querem se retirar?
Leia esse texto todo dia. João 6, capítulo 67. Capítulo 6, versículo 67. Será que vocês também querem se retirar? Simão Pedro respondeu, e essa também é a sua resposta: Senhor, para quem iremos? Não é para onde iremos, é para quem iremos. Pedro já sabia que não tinha outro lugar e nem outra pessoa, porque o próprio lugar é o Senhor Jesus. Não teria outro capaz de alimentar a vida desse homem chamado Pedro e desses 12 apóstolos preparados para cumprir um grande chamado, para alimentar essa igreja preparada para cumprir um grande chamado. Para quem iremos nós, Jesus, se só tu tens as palavras de vida eterna? Pedro está dizendo, eu reconheço que o Senhor é o Filho de Deus, que é o pão da vida que desceu do céu, que é o pão verdadeiro que alimenta a nossa vida e que alimentará eternamente as gerações que viriam. E para encerrar agora, em nome de Jesus, e nós temos crido no verso 69, e conhecido, e sabe por quê? Porque andou com Jesus, que o Senhor é o Santo de Deus. Esses caras tinham cheiro de Jesus, meu irmão. Esses caras viam Jesus olhar para alguém e dizer, siga-me, e ninguém resistir. O último versículo de João diz que nem todos os livros conseguiriam relatar o que Jesus fez. Você imagina por onde Jesus passava as multidões, e ele curava, e ele restaurava, e ele levantava, ele mudava as rotas. Mesmo assim, tinham pessoas que não queriam andar com Jesus. É preciso decidir. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. O Evangelho não é um conto de fadas. Deu para perceber. Um homem chamado Jesus veio e entregou a sua vida para restabelecer a aliança do Deus Pai com o homem, insistentemente quebrada pelo próprio homem, mas ele entregou o que ele tinha de melhor. Na maior prova de amor que o mundo já pôde presenciar, Jesus subiu no madeiro, foi morto, crucificado e morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, e esses aqui viram ele subir ao Pai, e agora ele está à destra do Pai, sentado, nos deixou o Espírito Santo para nos dizer, resista, resista, resista e resista, porque em breve ele vai voltar. Mas até esse dia chegar, todo dia é dia de decidir se você vai andar com ele ou vai desistir. Mas eu declaro em nome dele que você não vai desistir. Eu declaro em nome de Jesus que você vai até o fim, porque o que está preparado para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem ao coração do homem foi revelado aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, que o esperam vir. Já já ele vem, já já ele vem. Decida por ele, decida andar com ele.